Sexta-feira com o futebol rolando nos principais países do velho continente. Tem a abertura das rodadas do campeonato francês, alemão, italiano, espanhol e partida da Copa da Inglaterra. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, sextou, né? Sexta-feira, mas com muitos jogos aí pra gente analisar. Tem futebol aí nos 5 principais países, né, da Europa, quando a gente fala ali da bola redonda. E falando em bola redonda, Matheus Montenegro, tudo bem? Não entendi. Por favor, prossiga. Tudo bem? Prazer. Não, é só pra apresentar. Tudo bem. Vamos que vamos, Fábio. Vamos rodar a Europa todinha hoje, né? Bem dizer. Vamos falar aí de 5 partidas de países diferentes. Vamos destrinchar o velho continente todinho agora para você apostar. Você que inclusive conhece todos eles, né? Você é um torcedor pelo mundo. Ah, tá querendo dar a volta por cima você, né? Não. Tá querendo se entender. Vá, por favor, dê sequência aí, começando por Nantes e Mônaco. Nantes e Mônaco, abertura de mais uma rodada do Campeonato Francês, 17ª rodada, que é a primeira que é a última do primeiro turno, né? Lá são 18 equipes na Série A, Campeonato Francês, lá nesse estádio aí. Pronuncia aí, Matheus, pra mim, que você que é um poliglota. Stade de la Béjour. Boa. Eu acho que é isso aí. Stade de la Béjour, É. em Nantes, 3 horas da tarde, abre os trabalhos aí do futebol europeu nesta sexta-feira. Aplicativo vamos. do Game Arena. Na tela, agora para você ir aí, ó. Tem um QR Code aqui. Esse QR Code não tá aqui à toa, né? É só você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena. Assim você vai poder se embasar para todas as suas apostas esportivas, como iremos fazer agora. Dando uma olhadinha na tabela de classificação lá do nosso querido campeonato francês. O Mônaco tá lá em cima na tabela de classificação. Terceiro lugar, 30 pontos. É bem verdade que tá muito distante do PSG. Difícil buscar esse título, né? Lá na Ligue 1, 10 pontos atrás do PSG. E o nosso querido Nantes na parte de baixo da tabela. Apenas 15 pontos em 16 jogos. Parece que o Nantes tá querendo cair, hein? Tá mal, hein? O Nantes é tradicional, né? Time do futebol francês ali, tá perigando jogar a Ligue 2, né? Ligue 2. É porque é Ligue 1. É Ligue 1. Ligue não é 1, Ligue 1. porque anda o francês, né? Exatamente. Como é 2 em francês? Não sei. Aí você já que é sabe. pedir demais. Vamos para os confrontos? Como chega o Nantes, Fábio, irmão? Bom, o Nantes empatou com o Lille, até bom resultado, né? Fora Fora. de casa, bom resultado. Aí, Copa da França venceu aí o Joana d'Arc. Olha um ótimo nome. Joana d'Arc venceu por 4-0. Aí perdeu, né, pro Brestois, né? 4-1. Ganhou de 1-0 do Stade Rennais e empatou fora de casa contra o PSG em 1-1. O destaque que eu gostaria de trazer a favor do Nantes Estranho, né? Ele consegue bons resultados contra times Exatamente. fortes e perde. Tem esse ponto aí. Primeiro, ele tem uma certa... Quando ele joga com times mais fortes, parece que ele tá conseguindo resultados melhores e vem marcando seus gols. Marcou gol nos últimos 5 jogos que disputou aí, até mesmo fora de casa contra Lille e PSG, e até quando tomou uma goleada do Brest, ele também conseguiu deixar seu golzinho. Marcou nos últimos 5 jogos a equipe do Nantes, mesmo estando ali na parte de baixo da tabela, né? Já o Mônaco jogou a Supercopa da França, né, lá no Catar, e perdeu do PSG por 1-0. Né, perdeu o título, antes Copa da França, né, conseguiu a classificação, e antes outra derrota, né, para o PSG, 4-2. Tem uma sequência ruim, mas também Difícil. 2 jogos contra o PSG e um contra o Arsenal, né? Pois é, são 4 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. Se a gente considerar o jogo da Copa Francesa, né? Mais uma sequência realmente aí muito dura. Outro ponto positivo que eu gostaria de trazer a favor do Nantes é que o time só não conseguiu, salvo engano, em casa, ou ele conseguiu marcar gol em todos os jogos da temporada, ou ele só não marcou em um, tá? Ele só não marcou em um contra o Le Havre. Só foi o único jogo que ele não fez gol aí, atuando em seus domínios, a equipe do Nantes. Boa. Então, sobre o Mônaco, né, é um time que... A temporada é boa, mas a sequência recente não tanto, mas eu atrelaria muito também aos adversários, né, Isso. velho? Quando ele pega adversários ali como o Nantes, né, mais na parte de baixo, ele até consegue bons resultados na maioria das partidas, não é isso? Isso. Ao longo da temporada, sim. É corte recente e pegou mais adversários difíceis, de fato. Exatamente. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, procurar Vamos lá. as melhores odds aí para esse confronto, Matheus Montenegro. O favoritismo é do Mônaco, visitante. Velho, assim, eu tenho meu pé atrás de ir na vitória seca do Mônaco. Um empate no La Poste, ao meu ver, até seria uma boa para esse confronto, mas a odd é muito baixa, né, velho? A gente só tem uma cotação de 1,35 no empate nulo a favor do Mônaco. Até acho que o Mônaco pode vencer, mas a sequência recente ela não é muito boa. É verdade que foram contra adversários difíceis, mas ainda assim eu tenho meu pezinho atrás. Teve a questão do desgaste também, teve que ir pro Catar, jogar a Supercopa ali contra o PSG, retornando para a França.
E o Nantes vive um momento interessante até, eu diria, né, velho? Conquistou resultados interessantes contra adversários mais fortes, vem deixando sempre seu golzinho. Então eu prefiro para essa partida, já que a discrepância de odds está muito grande, a gente tem um golzinho ali do Nantes com odd minimamente interessante, odd 1,49, para contar com apenas um golzinho da equipe mandante, coisa que aconteceu nos últimos 5 jogos. E mais uma vez eu ressalto, jogos difíceis. O Nantes conseguiu marcar gol fora de casa, nesse recorte das últimas 5 partidas que ele marcou em todas, ele fez gol fora contra o Lille, fez gol fora contra o Brest e gol fora também contra o PSG. Então em casa contra o Mônaco, que não vive um grande momento, que teve essa questão do desgaste, eu acredito que o Nantes vai deixar seu golzinho. Muito bem, só para a gente ver os valores, a diferença de valores, o ambas marcam, né? Quanto? 1,79. Cara, Quem que é assim, a nossa dica vai ser o gol do Nantes. É mais focado na segurança. Focado na segurança, mas você que quiser mais ousadia e alegria, pode ir no ambas marcam também. Tem seu valor, obviamente. Tem o seu valor, o Mônaco também é um time que é mais forte, né, que o Nantes pode deixar o seu gol, mas a gente fica protegido. Vai que o Nantes faz 1-0 e segura, né? Eu prefiro aqui também, questão de segurança, porque o Mônaco não vive esse grande momento. Isso, tá? Então eu fugiria... acho que vai bater, mas em termos de segurança, aqui acaba sendo mais safe, obviamente, porque a gente não precisa contar com o gol do Mônaco. Então, nossa primeira dica, golzinho do Nantes contra o Mônaco. Primeira dica aqui do Bets do dia desta sexta-feira. A gente sai da França e vai para a Alemanha, porque eu acho que tem um jogo mais interessante, né, dessa sexta-feira. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, né? O último vice-campeão da Liga dos Campeões, que é o Dortmund, e o último vice-campeão da Liga Europa, o Bayer Leverkusen, mas que, no entanto, é o atual campeão alemão. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo nesta sexta, 4h30 da tarde, lá no Signal Iduna Park, né? A casa do Borussia Dortmund. Jogo aí pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, que ficou parado, né? Tá voltando agora, até um pouco antes do Natal, ali, um período muita neve, né? Então o futebol alemão dá aquela parada ali e volta agora nesse mês de janeiro, nesse início de janeiro, Matheus. Pois é, tem esse ponto, né? Quase 20 dias parados aí, as duas equipes, né? O Leverkusen até teve um amistoso recentemente aí, mas ainda assim, jogos oficiais, parado aí há um bom tempo, um jogaço. Sem dúvidas, o melhor jogo dessa sexta-feira. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma olhada nas estatísticas. O Leverkusen, que não começou muito bem a temporada, mas está voando, 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, passando por cima de todo mundo e já assumiu, inclusive, a vice-liderança do campeonato alemão. Tá ali 4 pontos atrás do Bayern de Munique, né? Querendo conquistar esse bicampeonato, né? O Leverkusen, que foi campeão pela primeira vez em sua história na temporada passada, de forma invicta ainda mais, querendo conquistar mais esse feito. E o Dortmund tá ali, eu diria que até um pouco abaixo das suas expectativas, tá? 25 pontos marcados, o título eu acredito que já começa a ficar muito difícil, 11 atrás do Bayern de Munique, né? Ao que parece, a briga do Dortmund vai ser por uma vaga na Champions. Tá bem próximo, né? O Eintracht Frankfurt, né, que é o terceiro colocado, tá 2 pontos na frente só, então tá bem embolado aí. Acho que Bayern de Munique e Leverkusen, né, vão ali... brigar pelo título, já fica entre eles dois. Classificados para a Liga dos Campeões, aí brigando por essa vaga aí, acho que do Mönchengladbach para cima aí, todo mundo tem chance, até mais abaixo. Freiburg também pode botar na conta. Stuttgart, né? Tem o Stuttgart com 3 também. Acho que é do Wolfsburg ali. Você trouxe um ponto interessante, que o Dortmund ele só está a 2 pontos do Eintracht Frankfurt, mas em contrapartida ele também só está a 2 pontos do Stuttgart, que é o 10º colocado, né? Então... Tá embolado essa parte bem do campeonato alemão. Bom, confrontos recentes aí do Borussia Dortmund, né, na sua última partida, venceu o Wolfsburg fora de casa 3-1, bom resultado. Antes empatou com o Hoffenheim 1-1 e aí perdeu do Barcelona 3-2, né, pela Liga dos Campeões. E aí no clássico da cidade de Borussia, né, ele empatou em 1-1 com o Borussia Mönchengladbach. Empatou com o Bayern de Munique, né? Ele vem deixando gols em praticamente todos os seus jogos. Fez 2 no Barcelona, fez e sofrendo, né? Tem esse ponto. Também. Os últimos 5 jogos bateu ambas marcas em todos aí, partidas, que é uma tônica. Eu não vou nem dizer dessa temporada, né, velho? A própria Bundesliga é uma competição cujo o estilo de jogo ele tende a muitos gols, né? Alemão e inglês são os gols. Sim. E acho que o alemão até mais, né? Até mais. A média de gols na Bundesliga é até maior. Bom, vamos ver agora os resultados recentes do Leverkusen, né? Que vem de vitória. Vamos considerar, né? Vamos considerar, vamos só no jogo. 5-1 no Freiburg, fez 2-0 no Augsburg e venceu a Inter de Milão por 1-0. Um time que até toma poucos gols, né? Se a gente pegar ali alguns jogos importantes, tem uma defesa até relativamente sólida. Mas tomou gol do Freiburg, né? No último jogo em casa, né? São 8 vitórias consecutivas do lado do Leverkusen e 9 jogos seguidos sem perder. A última derrota foi o 4-0 que ele tomou do Liverpool na Champions, fora de casa. Um jogo mais difícil aí que ele teve, né? Muito provavelmente. Mas vem numa sequência muito boa marcando os gols. E é bem verdade que, considerando esse contexto que a gente trouxe aí de Bundesliga, de total de gols, o Leverkusen ele tem uma defesa muito sólida, né? Mas fora de casa contra o Borussia, eu acho que vai ser difícil segurar, ainda mais considerando que está parado aí há 20 dias. Eu acho que tende a ser um pouquinho mais difícil do Leverkusen passar com a defesa sem ser vazada nesse momento.
Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vimos que são duas equipes que marcam muitos gols, Matheus. É isso aí que a gente vai buscar? Eu acredito que sim, velho. Até porque é um jogo que uma vitória aqui, para qualquer um dos dois lados, não é loucura nenhuma. A gente facilmente pode pintar aí vitória para qualquer um dos dois times e seria ok, considerado um resultado justo. Né? O Bayer Leverkusen, inclusive, é favorito, mesmo fora de casa, 2,38, o momento recente é muito bom. Né? Como eu disse, são 8 vitórias consecutivas em jogos oficiais, enquanto o Borussia Dortmund tem dado umas vaciladas, tem sofrido muitos gols, 5 partidas consecutivas batendo, ambas marcam em jogos do Borussia, e ao meu ver, essa acaba sendo de fato a melhor pedida. Até porque o mais de 2,5 tá só paga 1,56. E é aquela coisa, para sair 3 gols no jogo, muito provavelmente vai sair um gol de cada lado. A gente não espera que vá ser 3-0 para uma das duas equipes. O 2-1 é um placar muito mais plausível. Então a gente tem ambas marcas, com cotaçãozinha ali 1,50, ao meu ver tá uma maravilha, sem muita enrolação. Essa aqui acaba sendo a melhor pedida do Bem seguro, eu acho, né? Porque pode ser 1-1 facilmente esse jogo. Jogar nem bate o 3-2, 2-2, por aí. Eu jogo cara do empate, né? 1-1, no caso, seria red lá no mais 2,5. O jogo pelo alemão, hein? Leverkusen e Bayern de Munique, Borussia e Bayern de Munique, foi 1-1, né? Perfeito. Jogos. Então, talvez se repita aí nessa partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, nossa dica aí, ambas marcam. E agora a gente sai vamos botar aí nossa stake, pronto, stake colocada. Bom, vamos agora sair da Alemanha e vamos para a Itália, porque tem a Lazio, que estava bem na temporada, mas já começou a dar uma patinada aí nos jogos recentes, contra o Como, time recém-promovido, né? Fazia tempo que não jogava a Série A italiana. Vamos ver como vêm as duas equipes, né? O Lazio e como vem o Como, Matheus. Como vem o Como, né? Esse é um dos melhores times do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhadadinha na nossa aplicação, né? Nas informações do jogo, né? Vamos colocar porque a gente tá dependendo da produção, né? Aí a gente fica enrolando aqui agora para a produção botar aí. Botou. Obrigado, produção. Bom, 4h45, 20ª rodada ou primeira rodada do segundo turno, né? Sim. Lá no Olímpico de Roma, agora sim, Game Arena. Vamos que vamos ver o nosso aplicativo, né? O momento recente do Como, inclusive, é melhor até do que o da Lazio, né? 53% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. A Lazio que tá dando uma derrapada, mas se a gente puxar a tabela de classificação, ainda tá muito bem. 4º lugar, 35 pontos. Chegou até a ser vice-líder, salvo engano, né, velho? Ele já tá 6 pontos atrás agora da Atalanta, que é vice-líder. E dicas de passagem, se a gente puxar esse recorte aí do topo da tabela, só a Lazio e o Napoli tem 19 jogos, tá? Tem time ali até com 17, que é o caso da Inter de Milão. Então a Lazio realmente, pensando em título, ela se complicou. Ao meu ver, a luta da Lazio ali vai ser por uma vaga na Champions, que já seria muita coisa, tá? Ao meu ver. É uma equipe muito tradicional do futebol italiano, mas que a gente não vê com tanta frequência jogando Champions League, né? Muito bem, vamos agora ver onde anda o Como, né? O Como ali tá, a sua briga é permanecer, né? Primeiro ano na elite ali, se ficar na Série A. Fábricas, né? Fábricas tá lá. Acho que foi o primeiro time, né? Que ele treinou. Só me engano, sim. Tem alguns medalhões lá, Varane, né? O Varane, enfim. tá lá mas está aí se mantendo, pelo menos no momento, na Série A italiana. Mas só tá um ponto, né? Do Cagliari, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Então pode até entrar nessa rodada, né? Caso o Cagliari vença, ele perca, ali o Lecce também consiga pontuar. É um time muito curioso, velho. Inclusive, já puxando aqui a aba de confrontos, eu gostaria de começar pelo Como, pra gente falar. Ele até teve esse 2-0 em cima do Lecce, beleza, um resultado bom, né? Time da parte de baixo. Mas o Como, ao longo da temporada, ele tem conquistado os resultados em jogos difíceis, tá? Ele venceu a Roma recentemente por 2-0. Roma é essa que venceu a Lazio por 2-0 no último jogo. E a partida que eu gostaria de destacar, a gente vê inclusive uma sequência absurda aqui de jogos sem vencer. Salvo engano, ficou 8 partidas sem vencer. E antes disso, uma das vitórias aqui que mais destacou que eu gostaria de destacar é essa vitória fora de casa contra a Atalanta por 3-2. Por quê? A Atalanta, depois desse jogo que foi quando ela disparou, né, saiu ganhando de todo mundo, teve 11 vitórias seguidas, salvo engano, e essa vitória é a única que o Como teve como visitante aí na temporada italiana, justamente contra a Atalanta, a equipe que briga no topo. De resto, fora de casa, é um time que tem muita dificuldade e vai enfrentar a Lazio, que é um time que vem bem na temporada, mas que o momento recente não é bom, né, Fábio? Exatamente, vem de derrota aí para Roma 2-0, ele empatou, né, com a Atalanta em casa. E aí venceu o Lecce, né? Meio que obrigação, né? Sim. Aí perdeu da Inter de Milão, aí 6-0, foi demais, bem pesado aí essa derrota. Aí teve vitória. Antes disso aqui tava voando, né? Na Liga Europa ele tá bem, inclusive acho que ele terminou como líder, não foi? Geral, ali da primeira fase. Esse recorte recente, assim, que de fato não é muito bom. São 4 jogos seguidos levando gol. Teve esse 6-0 aí pra Inter de Milão, que eu acho que inclusive foi o que deu uma destrambelhada aí na equipe da Lazio, né? Mas foram jogos difíceis, velho. É porque perdeu um clássico, o jogo contra a Roma, né? O clássico. Eu achei que tava pior, tá? Eu lembrava que, mas realmente não tá tão ruim como eu imaginava, não. Assim. Só derrotas aceitáveis. Esse recorte de 4 jogos, perdeu pra Roma e pra Inter de Milão. Sim. Assim, o empate com a Atalanta em casa também tá ok. Ele levou gol no final do jogo, né? Foi.
mas não tá tão mal assim não, Lázaro. Acho que é favorito para esse jogo. Vamos Sim, sem dúvidas. colocar aí o nosso momento bet nacional na tela, né? O favoritismo aí também Odd é boa. da Lazio, mas uma odd acima de 1,70. 1,76 a vitória da Lazio. Eu acredito que muito por causa dessa queda de rendimento. Assim, eu não trataria esse momento da Lazio como ruim. A grande questão é que teve uma queda de rendimento, né? Isso é um fato. É um time que vinha muito bem, passando por cima de todo mundo na Liga Europa. Venceu o Napoli recentemente também, né? E nesse recorte, eliminou o Napoli, inclusive, da Copa Italiana, salvo engano. Isso. Mas no recorte recente, nos últimos 4 jogos, só tem uma vitória que é fora contra o Lecce. Mas ainda assim, velho, a gente tá falando de uma disparidade muito grande de futebol para estar nessa temporada. De elencos também é uma disparidade considerável. Então eu acredito que essa vitória da Lazio, com a odd que tem, pelo custo-benefício, ao meu ver, é uma pedida maravilhosa. Em termos de gols, eu fugiria, até porque é difícil confiar em qualquer coisa relacionada ao como. É um time instável, né? É um time que só tem uma vitória fora de casa e foi logo contra um dos jogos mais difíceis que ele teve, fora de casa contra a Atalanta. Então, fujo de gols, ao meu ver, sem muita enrolação, vitória da Lazio, odd muito boa, é a melhor. Muito bem, ó. O custo-benefício dela tá muito interessante, Sim, né? o 76 tá vencer em delícia. casa eu acho que deve confirmar o favoritismo, apesar do como ser um time ali que pode complicar. Sim. Bom, então a gente sai da Itália e vamos agora aterrissar na Espanha, porque temos a abertura da La Liga, né? Lembrando que essa rodada da La Liga, Barça e Real já jogaram, né? Já anteciparam Adiantaram. os jogos, né? Já... E Atlético Bilbao e Maiorca também, né? né? Inclusive foram os confrontos, né? Exatamente. Foi já há um mês e pouco, né? Adiantaram, mas as outras equipes vão jogar nesse final de semana, começando nessa sexta-feira com Raio Vallecano e Celta de Vigo, né? Vamos colocar aí na tela as informações. Sexta, 5 da tarde, primeira rodada do segundo turno é da La Liga lá no estádio de Vallecas. Perfeito. Estádio maravilhoso. Tive a oportunidade de ir. Sensacional. Boa. Vamos chamar nosso aplicativo do Game Arena, vamos ver aí o recorte recente das equipes, porque o Raio deu uma crescida, tá? O retrospecto recente aí do Celta de Vigo ele é até melhor, mas o Raio vem de 5 jogos sem perder. É uma equipezinha que tá chata, difícil de ser batida. Inclusive teve jogo contra o Real Madrid aqui, foi um 3-3. Em casa, sobretudo, é um time Muito difícil ser batido lá em Vallecas, velho. Muito difícil. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Porque são duas equipes, situações muito parecidas, velho. O Celta de Vigo tá até na frente ali, 2 pontos à frente do Raio, mas, pô, situação semelhante. O saldo de gol é bem desigual. Se o Raio vence esse jogo, ultrapassa o Celta. Então, um joguinho interessante. Difícil de cravar. Jogo parelho, eu diria. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, né? Trazer um recorte aí de estatísticas dos dois times. O Raio Vallecano que conseguiu uma boa vitória, né, na Copa do Rei, né? 3-0 no Racing de Ferrol. Antes empatou com o Betis fora de casa, bom resultado. Empatou fora com o Villarreal, outro bom resultado. Aí empatou com o Real Madrid, apesar de ser em casa, foi um bom resultado. 3-3 é um time que faz gol aí basicamente todos os jogos, né? A última vez que ele não marcou foi quando ele perdeu do Sevilha fora de casa. 7 jogos consecutivos conseguindo deixar seu golzinho aí, o Raio Vallecano. E, salvo engano, velho, a única derrota que ele teve em casa nessa temporada foi esse 3-1 aí para o Las Palmas, tá? Até mesmo quando enfrentou o Real Madrid, por exemplo, acabou sendo 3-3 aí. A equipe do Raio que nesse recorte recente tá chatinha, difícil de ser batido, né? 6 jogos seguidos marcando gol e 7 jogos seguidos marcando gol e 6 sem perder. Esse é o retrospecto recente aí do Raio Vallecano. Interessante. Do lado do Celta de Vigo, a gente até viu que ele tem um aproveitamento ali de 80% nos últimos 5 jogos. Porém, eu relativizaria um pouco. Por quê? Teve 2 partidas aí de Copa do Rei, tá? Ele vence o Racing Santander pela Copa do Rei, venceu o Real Sociedade em casa na La Liga, perdeu pro Sevilha, venceu o Mallorca e teve um 7-0 também contra o Salamanca ali, que foi também pela Copa do Rei. Antes disso, o Celta de Vigo, ele não vinha tão bem assim, tá? Empatou, perdeu do Espanhol fora de casa, empatou com o Barcelona, até bom resultado, né? Em casa, empatou com o Betis, e aí venceu o Getafe, Copa do Rei, aí também venceu o jogo da Copa do Rei, perdeu pro Leganés, perdeu também pro Real Madrid, La Liga. É um campeonato de meio de tabela, né? Os dois. Um parelho. Como bem definido. Equipes bem equilibradas. Dito isso, vamos pro nosso momento bet nacional. Apesar do equilíbrio, o Vallecano joga em casa, né? Eu acho que isso é o diferencial, né? E assim, o equilíbrio é tão grande que a gente vê pelas odds, né, velho? Não pode até dizer que nem tem favorito para esse confronto. Isso. Cotação 2,70 do Raio, 2,73 Celta de Vigo, um favoritismo mínimo ali a favor da equipe mandante, talvez pelo fator casa, né, velho? E ao meu ver, realmente, eu atrelo muito o fator casa como predominante para a nossa análise nesse confronto. Mas o Vallecano é um time muito difícil de ser batido em casa, tá? Recentemente pegou o Real Madrid, meteu 3 gols no Real dentro de casa. Foi 3-3 a partida, jogo duro, tá? É um time que já não perde a 6 jogos.
é interessante esse retrospecto recente. Então eu confio no dupla hipótese do Raio Valecano, porém a odd é baixa, apenas 1,42. Então para dar uma incrementada na odd, a gente pode fazer o quê? Combinar com um golzinho do Raio, coisa que aconteceu nos últimos 7 jogos. Assim a gente vai ter um odd 1,58, vai dar um up ali no dupla hipótese e ao meu ver acaba sendo a melhor pedida aí para esse confronto. Muito bem, então aí combinamos o dupla hipótese do Raio Valecano com o gol, golzinho né? do Raio. O gol do Raio em casa, né? Fez 3 no Real Madrid, não é possível que não faça 1 no Celta de Vigo, né? É bem dizer, a gente tem o dupla hipótese do Raio Valecano, só que a gente corta o 0 a 0. Qualquer outro dupla hipótese vai ser green. Muito bem, já é interessante, essa foi a nossa dica aí pro jogo que abre a primeira rodada do segundo turno da La Liga neste final de semana, né? Nessa sexta, mas já a rodada aí que segue sábado e domingo. Bom, saímos da Espanha e vamos para a Inglaterra, porque na Inglaterra não tem Premier League nesse final de semana, mas tem Copa da Inglaterra, né? A competição mais antiga do futebol mundial, e temos um duelo de Premier League já nessa terceira fase, mas temos aí Aston Villa e o West Ham. Jogo bem interessante aí, vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Jogo nesta sexta, 5 da tarde, terceira fase, lá no Villa Park, né? A casa do Aston Villa, lembrando que na Copa da Inglaterra, quem vencer já avança de fase. Exato. Se tivermos um vencedor. Se tiver empate, aí temos um jogo desempate, o replay, que vai ser aí na casa do West Ham, lá mais pra frente, né? Mas é um jogo, pode ser jogo único. Se tiver vencedor, é jogo único. Curioso demais, inclusive, velho, porque a gente tem um confronto de 2 times de Premier League já nessa primeira fase que os times de Premier League entram, né? Tá até pintando aí na tela a terceira fase da Copa da Inglaterra, porém a primeira e segunda fase só entraram os times ali de segunda, terceira divisão. É interessante porque na Copa da Inglaterra não tem pote. Exatamente, é sorteio. A gente tem Arsenal e Manchester United, inclusive, no final de semana. Então, mostra aí que é interessante, né? Todo mundo pode pegar todo mundo, então fica mais equilibrado, né? Sim, claro. Todo mundo, não, se todo mundo estiver de acordo. Ah, entendi. Perfeito. Vamos se as regras permitirem. Né? Vamos que vamos analisar esse confronto, né? Vamos ver como chegam as duas equipes. O Aston Villa que faz uma temporada melhor do que a do West Ham, né? Tá ali mais na parte da tabela de classificação, tá jogando Champions League também ali, buscando a classificação para a próxima fase. Começou muito bem, inclusive, o Aston Villa, chegou a liderar a Champions. No recorte recente até caiu um pouquinho mais de produção, mas ainda assim é melhor que o do West Ham, um time que consegue fazer muitos gols, né, velho? O Aston Villa vem de vitória em cima do Leicester por 2-1, empatou com o Brighton, aí teve um resultadozinho que destoou um pouco, uma derrota por 3-0 fora de casa ali contra o Newcastle. Antes disso, venceu o Manchester City, perdeu para o Nottingham Forest, mas conseguiu deixar seu gol, fez 3 contra o Leipzig na Champions, venceu o Southampton, venceu o Brentford. Timezinho interessante o Aston Villa ali. Eu colocaria como uma equipe que briga por mais uma vaga na Champions League lá na Premier League. Muito bem, vamos agora ver o West Ham, né, que conseguiu ser goleado pelo Manchester City, que até pouco tempo seria normal, ok, 4-1, mas há 3 meses não nessa fase do City, mas deixou seu golzinho, né, pelo menos isso. Faz seus golzinhos também o West Ham, velho. O joguinho que destoou foi o 5-0 que ele toma em casa ali do Liverpool, esperava. Quando ele pega um time mais forte, ele perde, né? Ele tomou 5-2 do Arsenal, aí 5-0 do Liverpool, 4-1 do City. Exato. Mas a sequência marcando gols dele, inclusive, era relativamente alta, né? bem alta, né, velho? Né? Foi. Nos últimos 8 jogos ele marcou em 7, só não fez contra o Liverpool. Então, e ainda mais considerando o fator jogo único, acho que isso aí... Assim, jogo único se tiver um vencedor, né? Tem esse ponto. Muito bem. Agora a gente vai pro nosso momento Bet Nacional, procurar aí as melhores odds para esse confronto, favoritismo do Aston Villa, e até bem favorito, né? Eu acho essa odd baixa, tá? Assim, o favoritismo para o Aston Villa, ao meu ver, existe, isso é um fato. Mas para ir na vitória do Aston Villa com uma cotação apenas 1,65, eu tenho o meu receio, tá? Até porque pode haver das equipes pouparem ali alguns jogadores, tá? Por mais que seja uma boa chance aí das equipes conquistarem o título esse ano, né, na FA Cup, a gente tá falando da primeira fase que as equipes entraram. Então, ao meu ver, dificilmente vão com uns 11 titulares ali para esse confronto. Então, fico com um pezinho atrás, por mais que o momento recente do West Ham não seja muito bom. E prefiro focar em gols, velho. A gente tem aqui ambas marcam com a mesma odd, inclusive, da vitória do Aston Villa. E, ao meu ver, muito mais provável. Até porque tem a questão de que se tivermos um vencedor na partida, é jogo único. Então, naturalmente, uma das equipes abriu ali o placar, o jogo tende a ser aberto, é uma partida que tende a gols. Então, mesmo com esse recorte, esses 2 últimos jogos ruins do West Ham, eu imagino que a partida, por ser aberta, deve pintar um golzinho aí também da equipe visitante. O Aston Villa em casa, muito provavelmente, vai conseguir deixar seu gol. Então, velho, uma cotação muito boa pelo contexto da partida, pelo nível das equipes. Por isso, ao meu ver, essa é a melhor dica aí para essa sexta-feira, selo Hotbet aí, 100zão, a gente vai com stake dobrada, no ambas marcam de Aston Villa e West Ham. Muito bem, então nossa sugestão de aposta, Copa da Inglaterra, Aston Villa e West Ham, ambas marcam, acreditamos aí
que as duas equipes vão balançar as redes aí nesta sexta-feira. E com esta dica a gente chega ao final da edição desta sexta do Bets do Dia, mas lembrando, sábado, domingo, segunda, todos os dias temos edição aqui do Bets do Dia. E para não perder nada, você faz o quê? Já dá aquele like para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, também deixa seu comentário porque ajuda a engajar o vídeo, enfim, dá essa moral pra gente. E é isso, segue a gente também nas nossas redes sociais, é só procurar @TVBetOficial. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, até a próxima.